Conforme foi feito a semana passada, né, vamos nos concentrar mais próximo aqui, para que o Jairo tenha mais tranquilidade, mais facilidade aí na hora de ministrar a aula. Nós vamos hoje dar continuidade no segundo livro do profeta Samuel, capítulos 5 a 8, né, Jairo? É isso, do capítulo 5 a 8. E nós vamos orar, né, para que o Senhor possa nos conduzir através do seu Espírito Santo, a fim de que nós tenhamos um bom entendimento, uma boa compreensão daquilo que vai ser tratado hoje aqui nesta ministração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por estarmos juntos, Senhor, para mais uma aula, ó Deus, dando sequência, Senhor, ao estudo do segundo livro do profeta Samuel. Damos-te graças por cada irmão, cada irmã, cada vida que se faz presente aqui nesta noite. Dou-te graças pelo Teu Filho, nosso querido irmão Jairo, nosso professor, que seja um instrumento usado nas Tuas mãos, ó Deus, para transmitir, para ministrar, Senhor, este ensinamento nesta noite. E que a nossa mente, Senhor, possa ser verdadeiramente abençoada, ó Deus, através do Teu Espírito, para termos bom entendimento e compreensão da Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A palavra está com o nosso querido irmão Jairo. Amém, Jairo. Deus abençoe. Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Hoje nós então estaremos dando continuidade, segundo Samuel, capítulo 5. O título, diz: Davi é ungido rei de todo Israel. Nós vimos então que até a aula anterior, nós vemos que Davi já tinha conseguido alcançar, o reino de Judá, mas tinha sido prometido para ele que ele seria rei sobre todo Israel. Então ele começa ali uma caminhada, em direção a essa conquista, fruto, da sua perseverança, de todas as suas atitudes que acabaram conduzindo, a esse êxito. Então nós vamos ver aqui a partir do versículo 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Ou seja, nesse momento estavam reconhecendo aqui que todos faziam parte do mesmo povo. Nós vemos como o desentendimento acabou acarretando essa separação entre a tribo de Judá das demais. Nós vemos então que Davi até então era rei só sobre o reino de Judá, que era a sua tribo, não das demais, porque elas ainda estavam seguindo a casa de Saul. Na última aula nós vimos que Isbosete, que era filho de Saul, o remanescente, acabou sendo morto, por homens da confiança dele, Isbosete, e não amando de Davi. Tanto é que depois eles foram mortos, quando eles achavam que iam ser recompensados, por Davi, por ter matado o inimigo dele, acabam eles sendo mortos também. Então nós vemos que várias coisas foram acontecendo sem que Davi colocasse a sua mão. E isso tudo dentro do propósito de Deus. Porque Davi respeitava a unção que tinha sido colocada sobre Saul e, consequentemente, sobre sua casa. Lembrando que a partir do momento em que o povo de Israel desejou ter um rei, a partir daí seria uma dinastia. Os reis iam passando de geração em geração dentro da sua família. Esse era o procedimento. Não só ali, como as outras nações. E por isso até que nós vemos, inclusive, que outras nações, apenas fazendo uma comparação, quando alguém queria usurpar o reino, ele acabava matando toda a família. Por isso que existiam muitas fugas no passado, quando alguém tentava tomar um império, um reino, e tinha força militar suficiente para isso,
nós vemos que os restantes dos familiares fugiam, né? Porque sabiam se ficassem acabavam sendo mortos, né? E isso então era uma prática aí de outras nações. E nós vemos que esse pensamento então estava aqui também incutido nesses homens que pensaram, vamos matar, né, esse último descendente de Saul, porque assim Davi assume o reinado, pensando que iam receber recompensa. Mas Davi não queria dessa forma, porque ele deixou tudo nas mãos de Deus para que o Senhor operasse, para que um dia ele fosse cumprida essa promessa. Ele confiava na palavra do Senhor e que de alguma forma isso aconteceria. E nós vemos que Saul mesmo ele não precisou pôr a mão, né? Saul mesmo acabou sofrendo as consequências das suas atitudes. E com isso, nesse último descendente também sendo morto, então o próprio povo reconheceu que estava na hora, né, de unificar o reino. Então, quando fala aqui, então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, onde ele estava, né, dizendo somos todos o mesmo povo, eles reconheceram que deveriam então aqui ter uma união e viam, né, a prosperidade, né, das suas ações, então reconheciam nele um líder. Versículo 2 vai falar sobre isso, né? Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu quem fazias entradas e saídas militares com Israel. Olha que eles mesmos estão reconhecendo. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Porque ele foi ungido lá atrás pelo profeta Samuel. Então veja aqui, essa primeira parte do versículo 2, ele nos abre, né, a mente, voltando ao passado, de atitudes que Saul tomou na intenção de que Davi fosse morto em alguma ação militar, não é isso? Vamos buscar lá atrás, né? Quando Saul trouxe Davi para dentro da sua casa, é porque Davi ali tangia, né, sua harpa, espantava, né, afugentava aquele espírito maligno que atormentava a Saul, e ele começou ali a ter um gozo, né, um prazer de ter Davi junto com ele. Mas a partir das vitórias de Davi, né, quando ele matou Golias, dali para frente ele foi vencendo, né, também nas batalhas, ele acabou sendo elogiado, né, nós lembramos daquela cantiga das mulheres, né, em que ele foi exaltado mais do que o próprio Saul, e que provocou aquela inveja nele, nós vemos que ele começou a colocar Davi em cada vez situações mais difíceis, ações militares mais complicadas. E uma coisa que parecia que ia ser negativa, acabou que o povo, vendo que ele, em todas as ações militares, era bem sucedido, viu nele um bom líder, né? Porque justamente uma das coisas valorizadas naquela época é que os reinos, né, sempre estavam em guerras, é que aquele que tinha uma melhor, se sobressaía melhor nas ações militares, tinha um reconhecimento maior. E eles aqui reconhecem isso aí, né? Eras tu que fazias entradas e saídas militares em Israel. Então, ou seja, aquela armadilha que foi preparada para ele por Saul, acabou resultando num reconhecimento do seu povo, e que via nele agora, então, um líder capaz de assumir todas as tribos de Israel, uma vez que agora a casa de Saul estava, os filhos dele estavam todos mortos. Assim, versículo 3, assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. Todos os anciãos, ou seja, todos os líderes. Nós temos que lembrar que eles eram tribos. Consequentemente, tribos formadas de várias famílias, né, vários clãs. E então, os anciãos eram as pessoas de maior experiência, os cabeças de cada família. Então, eram bastante. Eles eram as autoridades enquanto não tivesse ali uma outra liderança. Nós vemos que na época dos juízes, quem julgava eram os juízes, não é isso? Agora nós estamos no período de rei. Só que eles estavam sem um rei, porque a casa de Saul tinha sido liquidada. Então, quem é que estava no comando das famílias e das tribos? Os anciãos. Eles eram os representantes dos seus clãs, né, das suas famílias. Então, eles reconheceram, e vieram todos. Então, era uma unanimidade, um reconhecimento, ou seja, ele ganhou, né, a confiança daqueles homens pelas suas atitudes. Então, veja que da unção que ele recebeu até esse momento,
passaram-se muitos anos. Ele estava já com 30 anos quando ele assumiu aqui. Então, passou muito tempo. Mas foi o quê? Uma conquista que foi consolidada com as suas ações. Ou seja, Deus foi permitindo todas essas coisas para que ele tivesse realmente o reconhecimento do seu povo. Porque alguém até pode ser empossado em alguma coisa, né? Pelo poder que tem, ou porque tem influência, não é isso? Mas nada como aquela pessoa que realmente tem o reconhecimento do povo, que já tem uma trajetória, né? Que tem tem predicados para isso. E foi o que Davi já tinha conquistado aí ao longo do tempo. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, versículo 3, né? Perante o Senhor. Ungiram a Davi rei sobre Israel, sobre todas as tribos. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, né, então só sobre uma tribo. Agora sobre todas, né, em Jerusalém, que já abrangia todo o reino, 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Versículo 6, então partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz, Davi não entrará nesse lugar. Olha, talvez até uma atitude de chacota, né? Ou seja, as pessoas até com deficiência aqui são suficientes para poder impedir você de entrar na nossa cidade. No versículo 9, vai dizer para nós, né? Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Ou seja, então até mesmo essa tribo aí dos jebuseus, né, esse povo, acabou sendo aí eliminado. E ele tomou então esse lugar para fazer ali a sua cidade. Então veja que o império dele foi se expandindo, né? E era aquilo que era a vontade do Senhor, porque o Senhor já tinha dito que todos os povos inimigos deviam ser eliminados, né, para que eles pudessem ter paz. Um dos motivos que justamente o povo de Israel não teve paz foi porque eles foram fazendo aliança com outros povos, né, povos pagãos, que posteriormente acabaram se rebeliando contra eles. Então, Davi foi tomando essa atitude preventiva e foi eliminando esses povos que não pertenciam ao povo de Deus e que estavam aí ao redor. Então, ele foi aí alargando, né, o seu reino dentro da vontade do Senhor. Nós vemos que o versículo 10 diz, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Por isso, então, das suas vitórias. A partir do versículo 11, nós vamos ver o rei Irão, que era de Tiro, não era da região de Israel, mas vendo, né, toda a expansão do reino de Davi, reconheceu nele um grande líder. Então, para presenteá-lo, aqui ele manda cedro, que é madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros que edificassem uma casa para Davi. Então, veja como aqui ele foi, né, abençoado, né, por uma outra pessoa, por um outro rei, com esse reconhecimento. Eu estava aqui vendo algumas referências sobre essa madeira, né, o cedro, que havia muito, né, no Líbano. Era uma árvore, né, uma madeira muito reconhecida, né, muito preciosa ali. Algumas características, né, ela podia atingir 35 metros de altura, viver 3.000 anos, ou seja, uma árvore muito resistente. Era a preferida dos reis pela beleza da madeira, né, durabilidade e alta concentração de resina no tronco que inibia fungos, ou seja, então ela era bem durável. Então veja que esse rei escolheu do melhor, né, da madeira para poder fazer essa casa e mandou ainda um pessoal para construir, né? Veja que presente aqui que ele recebeu de reconhecimento de um outro rei, né, pela sua por tudo, né, as suas atitudes, né, pelas suas vitórias, o reconhecimento que ele teve. Ainda dentro desse capítulo, nós vamos ver também Davi ali ampliando, né, a sua família, né, tendo mais filhos ali em Jerusalém, né, e
fortalecendo, né, como nós já falamos no passado, aliança com outras pessoas. E também dentro desse capítulo ainda, a partir do versículo 17, a derrota que ele infligiu aqui aos filisteus. Versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Veja aqui, nós temos que lembrar que no passado, né, Davi até esteve às voltas aí, né, com o rei filisteu, não é isso? Mas agora nós vemos que quando ouviram que ele havia assumido tudo, ou seja, ele estava na posição que seria de Saul, que era inimigo deles, aí eles viram que, olha, agora Davi se tornou inimigo, né? Aquele que outrora, né, até houve uma aliança, agora ele uniu, né, o povo de Israel. Então, nós devemos também nos unir para combatê-lo, porque ele é bastante poderoso. Então, lembrando que eram 5 cidades-estados que tinha o povo filisteu. Então, eles se reuniram para combater a Davi. No versículo 19, nós vamos ver aqui, então, a atitude de Davi. Ele consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-me-ás nas mãos. Respondeu o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Veja que ele tomou essa precaução, né? Nós temos que lembrar que os filisteus eram um povo muito poderoso. Ele já conhecia muito do povo filisteu, porque ele já tinha vivido no meio deles, sabia do poderio deles, né, do seu preparo, né, militar. Então, ele sabia que pelas suas forças ele poderia perder. Então, é interessante essa atitude. Por mais que ele tivesse toda aquela experiência, por mais que ele tivesse congregado o povo de Israel, ou seja, então o exército dele agora já estava unificado, né? Porque até então ele só tinha o exército da tribo de Judá, mas agora já estava tudo unificado. Ele não confiou só no poder e no conhecimento que ele tinha. Ele reconheceu que ele devia buscar a Deus para que ele pudesse ter sucesso, ou então não deveria enfrentar, né? Mas o Senhor fala que ele deveria lutar sim. Então, versículo 20, veio Davi a Baal Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Versículo 20, então, mostra que ele reconhece que o Senhor é que entregou a vitória para ele. Amém? Ou seja, eram esses cuidados que evitavam que começasse a crescer dentro dele, no coração dele, né, que o conhecimento que ele tinha, a experiência, o poder, é que estava fazendo isso. Então, isso era muito importante, né? Ele mantinha essa comunhão e esse reconhecimento. Porque essa é uma das armadilhas, né, para nós, né, seres humanos, né? Começar, né, a crescer, se dar bem, né? E começar a esquecer que é Deus que concede, né? Isso. Então, começa a crescer dentro de si, né, essa soberba, né, e acaba sendo aí um laço. Davi, então, sempre reconhecia que era o Senhor que tinha entregado os inimigos nas suas mãos. Obviamente, ele se preparava, né, fazia parte dele, né, mas ele confiava no Senhor. Versículo 21. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. O que isso significa? Eu fiz questão aqui de comentar esse ponto, né? Porque fica até aqui uma curiosidade, né? Ué, mas o que aconteceu? Os filisteus largaram ídolos lá no meio da batalha, e por que os israelitas levaram isso embora? Ora, naquela época, havia, quando eles iam enfrentar uma batalha, né, muitos povos pagãos levavam seus ídolos juntos, levavam sacerdotes, porque no meio da batalha eles podiam ter que consultar, não é, os seus ídolos, porque eles atribuíam, né, a vitória aos seus ídolos. Então, por isso que eles levavam junto, nesse caso. Ora, o próprio povo de Israel levou em batalhas a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Os povos pagãos tinham esse mesmo pensamento e acabaram levando. Só que veja que a situação foi tão difícil, né, para os filisteus, que eles acabaram largando até para trás, né? Eles deveriam, então, no mínimo, ter tido, né, o zelo, né, pelos seus deuses e levado eles embora, não é isso?
e não deixar eles lá. Porque deixando os seus ídolos para trás, seria motivo dos inimigos pegar, né, aquele ídolo e realmente mostrar que o Deus dele era maior. Não é isso? Não foi o que os filisteus fizeram no passado? Né? Eles pegaram a Arca da Aliança, né, não é isso? Levaram para o templo de Dagon, não foi isso? Na cabeça deles, eles tinham subjugado o Deus de Israel. Só que quando eles perceberam que a estátua de Dagon foi derribada, depois ela foi cortada ali, as mãos daquela estátua, eles perceberam que existia um poder muito maior por trás daquilo. Então, eles acabaram se desfazendo da arca, né? Isso nós já estudamos. Então, nessa ocasião, nós vimos que eles largaram para trás. Por isso que os seus homens, né, tomaram aqueles ídolos, no sentido de que eles tinham derrotado, né, os ídolos dos pagãos, através do poder de Deus. Amém? Então, isso era um símbolo de vitória. Versículo 22, os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Davi consultou o Senhor e esse lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás e ataca-os por defronte das amoreiras. Veja que novamente Davi, apesar do seu êxito na primeira empreitada aí, isso poderia dar uma segurança para ele, né? Olha, os filisteus fugiram ao ponto de largar até os ídolos para trás, né? Então agora eu estou mais tranquilo, eu tenho certeza que eu vou ter êxito na próxima investida. Não, ele foi e consultou novamente. E Deus deu uma estratégia diferente, né? Que ele não deveria então enfrentar, mas seria uma estratégia diferente. Ele ficou preparado ali, mas no versículo 24 diz: e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, e o Senhor que saiu dali diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Então nós vemos que o Senhor fez, né, esse ruído, né, esse estrondo, né, ou seja, ele agiu para derrotar os inimigos, porque realmente era um povo muito bem preparado, né? Então o Senhor deu a vitória a Davi, mas não que ele fosse confrontar, porque se ele fosse confrontar da forma com que naturalmente seria feito, ele seria derrotado. Então o Senhor agiu dessa forma e fez com que ele então tivesse êxito. Versículo 25 diz, né, fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Então realmente foi uma grande vitória da parte dele e do inimigo que era um arqui-inimigo do povo de Israel, né? Nós vemos já em outras oportunidades, o quantos danos, né, os filisteus tinham feito ao povo de Israel. Capítulo 6. Davi traz para Jerusalém a arca. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Então, dentro do exército, ele pegou aqui os mais bem preparados, 30.000 homens. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balaim de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Então nós vemos que ele ia trazer aqui para Jerusalém. Só que aqui eles cometeram um erro, né? Veja que puseram a arca de Deus num carro novo. Ora, nós já estudamos, né, no passado, que a forma de levar a arca era através de varas que eram passadas nas argolas que tinham na lateral da arca. Amém? E eram os levitas que carregavam a arca. Essa era a forma de ser transportado. O Senhor tinha estabelecido dessa forma. Lembramos também que os filisteus, quando tomaram a arca, e eles foram devolver, né, para o povo de Israel, quando aquelas pragas começaram a atacar, né, as suas cidades, eles colocaram também num carro, não é isso? Mandaram presentes. Lembram disso? Né? Colocaram aquelas objetos, né, de ouro dentro, tudo para poder, dentro da carruagem, né, daquele carro, né, para levar, né, não mexeram na arca, né, para levar de volta. E deu certo. Não é isso? E eles se livraram daquela maldição.
Mas isso porque eles não tinham conhecimento dos rituais. Eles consultaram os seus sacerdotes e acharam por bem fazer dessa forma. E Deus cessou a praga deles lá e aceitou essa forma de devolução. Agora, o povo de Israel tinha a obrigação de saber a forma que deveria ser transportado a arca. Então, nós vamos ver que durante essa caminhada, né, de levar aí a arca, né, aquele carro acabou pendendo. Nós vamos ver no versículo 6. Quando chegaram à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então, no primeiro momento, quando nós olhamos, fala, nossa, mas ele teve tão zelo, né, de querer que não caísse a arca lá e estragasse, enfim. E então ele acabou morrendo, porque houve esse erro, né? Não deveria ser transportado dessa forma. É a mesma coisa que ele estivesse tocando no Senhor, né? Então, que era santo, não poderia ele ir lá e tocar, né, de forma irreverente, né? Então, isso não poderia ter acontecido. Eles deveriam ter observado tudo isso antes. E por conta disso aconteceu essa situação. O que deixou Davi tremendamente entristecido. E então eles acabaram deixando. É nesse momento, né, que nós vemos falar, a arca ficou na casa de Obed-edom, né? Foi nessa ocasião que eles deixaram ali. Porque Davi achou melhor não transportar para evitar que acontecesse qualquer outra coisa. Então ficou, no versículo 11, né, na casa de Obed-edom, o geteu por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa, porque ali estava, né, a presença do Senhor. Amém? A partir aí, então, do versículo 12, é que a arca vai ser levada para Jerusalém. Versículo 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Então veja o cuidado que eles tiveram, né? Vão transportando devagarzinho, né? E ofertando ao Senhor, né? Todo um cuidado para que não acontecesse situação semelhante como aquela que acabou tendo a morte aí de Uzá. E Davi ia dançando, né? Versículo 14, dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido numa estola sacerdotal de linho, ou seja, ele tinha se despojado, né, das suas vestes de rei, e naquele momento ele estava ali entre o povo, né? Ou seja, uma mostra de que ele não estava naquela condição de rei, né? Estava na condição de uma pessoa que estava servindo, né, ao Senhor, acompanhando ali a ida da arca para Jerusalém. E isso foi uma festa, né, para todos, porque no versículo 19 diz, né, repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, assim homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Então, ou seja, uma oportunidade que todos ali tiveram, né, de participar, né, dessa festividade, né, se alimentaram juntos, né, e teve assim um grande regozijo, né, por esse transporte, né, da arca do Senhor para o seu lugar, né, que era Jerusalém. Versículo 20, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, nós devemos lembrar que ela era uma das mulheres de Davi, né? E era a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele. Ele disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha a palavra pesada que ela lançou. Por quê? Ele ficou pulando, né? Ele estava com aquela roupa sacerdotal, então acho que até pareceu o joelho dele, enfim, né? Mas ele estava festejando, né? Não havia nele uma intenção má, né? Pelo contrário, ele estava louvando o Senhor e ele estava muito feliz, muito animado, né? E ela ali não gostou, né, daquela atitude, né? Como se o rei tivesse ali se rebaixado àquela situação, né? E ela perdeu uma oportunidade aqui, ó, porque nós vemos que no versículo 20 está dizendo que ele estava voltando para abençoar a sua casa. Ou seja, ele estava ali no momento, né, de unção ali, que ele poderia ter proferido uma palavra de grande efeito sobre a sua casa.
Veja que o versículo 21 vai dizer, ó, disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai. Então ele falou agora uma palavra bem dura também para ela. E a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Aqui ele se justifica, né? Ela achou que era exagerado aquilo que ele estava fazendo, e ele não, né? Ele estava muito contente porque ele estava ali trazendo, né, a presença do Senhor de volta. Versículo 22. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Ou seja, ele não estava sendo motivo de vergonha ali. Ele estava ali se humilhando, né, por isso que ele tinha desfeito daquelas roupas de rei, estava ali com aquela roupa sacerdotal, né, fazendo o transporte ali, né, da arca, e aos olhos dele, ou seja, dele mesmo ele estava se despojando, mas aos olhos do povo não, né, ele estava sendo honrado pelo seu povo. Termina então o versículo 23 dizendo assim, ó, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Eu entendo aqui que essa condição que ela tinha, né, que ela era uma pessoa triste ali pelo fato de ela não ter tido filhos. Nós vemos que no capítulo anterior, nós vemos que ele teve várias concubinas, várias mulheres, teve vários filhos, e com ela não, né? E eu entendo aqui que ela perdeu uma grande oportunidade, porque o versículo 20 começou isso, dessa forma, para abençoar a sua casa, né? A primeira pessoa que estava ali era Mical. Então, por que o versículo 20 ia falar isso? Voltando Davi para abençoar a sua casa. Então, aquele seria o momento muito provável que Mical teria essa bênção. E ela poderia ter tido filhos também. Mas como ela usou uma palavra dura, desprezou aquela situação da alegria de Davi, ela não se alegrou com aquele momento, como todos os demais, ela acabou perdendo essa bênção. Né? Então, nós vemos que, às vezes, o mover do Senhor, né, não está toda aquela alegria. Às vezes, nós estamos ali tristes com alguma outra coisa que aconteceu, não é isso? Nosso pensamento se desvia daquele momento, da celebração, da alegria do Senhor, nós podemos perder a bênção. É isso que eu entendo, que nós darmos para nós aproveitar dessa palavra, que pode acontecer conosco. Então, nós estarmos atentos, né, e se envolver naquele momento de alegria. É isso que a Mical deveria ter feito. Né? Deixado de lado ali o que ela achou que foi um exagero da parte de Davi, né? E ela devia ter entrado ali na bênção, né? Naquela celebração. Então ela se entristeceu o coração, fez uma crítica pesada, né? E recebeu uma palavra pesada também, e acabou perdendo essa oportunidade, porque nós não vemos Davi falando que abençoou ela. Não é isso? A conversa acabou quebrando ali. Toda aquela alegria que ele estava sentindo e que ele ia transmitir, então, aquela bênção, foi interrompida por essa fala dura, né? Por essa falta de comunhão dela nesse momento. Amém? Então, ou seja, tudo aquilo que está dentro da palavra do Senhor, nós vemos que tem muita coisa histórica aqui, né? Mas nós temos que ir atento aos detalhes, porque são esses acontecimentos, né, que vão norteando aqui a vida daquele que teme ao Senhor, né? Ou seja, situações que aconteceram no passado, que se nós não observarmos, né, nós podemos também perder, né, uma oportunidade, uma bênção do Senhor. Amém? Capítulo 7. Aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Então veja que esse é um sonho aqui, né, de qualquer rei, né? Governar, reinar e ter paz. Não é isso? Nós vemos que todos os reinos, e mesmo nos dias de hoje, toda nação tem seu exército, não é verdade? Ela está preparada, né, para alguma situação, não é isso? Toda nação tem que ter, né, o seu exército. Mas eu acredito que o desejo de qualquer um é ter paz, né? Ou seja, consolidar, né, o seu governo e ter tranquilidade, né? Aqueles que não têm justamente são aqueles que causam, né,
as guerras. Mas aqui Davi estava numa situação confortável, porque ele já tinha eliminado, né, aqueles que tinham investido contra ele. Nós temos que ver que esses povos, se eles não tivessem vindo contra o povo de Israel, se eles tivessem deixado, né, se afastado, eles não teriam sofrido nenhum problema. Porque às vezes alguém pode falar, não, mas é que foi lá, matou os filisteus, enfim, sim, porque eles é que vieram contra o povo de Israel. Né, eles que se fizeram inimigos do povo de Israel. Então, nessa atitude de Davi, de reagir contra essa situação, e o Senhor foi com ele foi eliminando esses povos inimigos. E aqui, então, ele estava gozando de paz, de tranquilidade. Versículo 2, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, ou seja, uma casa refinada, né, uma casa muito confortável, né, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo. Então, veja que antes foi o Natã que falou, agora a palavra do Senhor é que veio a Natã, que era o profeta. Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Falando de Davi, nós vemos que Davi, ele era um pastor de ovelhas, por isso que foi usada essa expressão, né? Tomei de trás das manadas, ou seja, você era uma pessoa muito simples, né? Muito distante de ser um rei, né? Versículo 9, e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Nesse momento, Davi já gozava de grande reconhecimento. Nós vimos que o rei Irão, por exemplo, tinha mandado, né, todo esse presente para ele, não é isso? Reconhecimento. Quer dizer, ele já era considerado um grande, né, na terra. Versículo 10, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e eu plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Uma promessa de que haveria paz, né, em Israel. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele mesmo te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Nós vemos que Davi aqui não foi autorizado para que ele fizesse uma casa ao Senhor, né? Mas a sua descendência, né, o faria, que foi depois Salomão, posteriormente, que fez o templo do Senhor, e não ele. Deus até reconheceu, né, que ele aqui tomou uma atitude, né, porque ele estava numa posição muito confortável, então que ele faria aqui um templo para o Senhor. Mas não seria ele que faria, mas sim o seu descendente. Devemos lembrar que até esse momento, o Senhor também não tinha ainda proferido sobre uma situação como essa, porque esse era o objetivo, né? O Senhor queria estar com o seu povo estava caminhando. Por isso que até aquele momento não tinha havido casa ainda, né? Um local de se estabelecer, porque o povo de Israel saiu do Egito, ficou no deserto todo aquele tempo, né? Então ele estava caminhando com o povo. Hoje nós vamos parar para pensar numa forma, né, simbólica,
O Senhor, né, também está em cada um de nós, né? Nós somos o templo do Senhor, amém? O templo do Espírito Santo, e estamos caminhando. Até que chegue o momento, né, em que todos nós e o Senhor descansará dos seus inimigos, né? Ou seja, a morada eterna, né, que será a morada definitiva, amém? E essa promessa também não é só através da vida de Salomão, né, fisicamente falando do templo que foi construído, né, mas através de Jesus. Porque o versículo 14 vai falar assim: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a reiterei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Amém? Então, ou seja, essa promessa não se cumpria durante o período de Davi foi rei, depois Salomão, enfim, e sua descendência, mas através de Jesus, para se dizer que seria para sempre, né? Por isso que Jesus vem da linhagem de Davi. Então, essa promessa se cumpre. Amém? Porque Jesus veio, né, justamente para restaurar, né, aquilo que se havia perdido. Então, ou seja, essa caminhada, né, digamos assim, essa presença, como se fosse a arca do Senhor, ainda continua ainda caminhando, né, porque o povo dele ainda continua. Nós estamos aqui ainda, até que chegue o ponto definitivo, né, que vai ser o arrebatamento da igreja, e aí a forma definitiva da vitória do Senhor, né, e a morada eterna. Amém? Ou seja, aqui ele estava falando de algo físico, né, que seria a descendência de Davi, que iria estabelecer um local físico, que seria o templo de Jerusalém, mas estava falando de algo também espiritual. Amém? Então, por isso que muitas coisas eram às vezes difíceis de entender, né, naquela época. E Davi ainda não tinha essa compreensão também, mas ele estava falando de coisas que seriam futuras. Então, aquela promessa que ele fez, que nunca sairia da casa de Davi, né, o trono de Israel. Amém? Aí, versículo 17 termina, né? Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, o profeta passou exatamente aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Então, ou seja, Davi não estava ali autorizado, né, a fazer a casa do Senhor. Nós vemos que, posteriormente, ele acaba guardando todo o material necessário, né, para a construção da casa, né, e depois dá instruções também sobre isso. Mas ele sabia que não seria ele que iria construir, né, o templo do Senhor. Versículo 18. Mesmo assim, né, nós vemos o título aqui, né, Ações de Graça de Davi. Então entrou o rei Davi, né, na casa do Senhor, ou seja, né, naquele tabernáculo, né, naquela tenda onde ficava, né, a Arca da Aliança, e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isto ainda pouco, né, aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo, para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Então, aqui ele reconhece que ele estava numa posição privilegiada, né, que o Senhor tinha dado, lembrando de onde ele tinha saído, e ele estava feliz, né, porque o reconhecimento que o Senhor tinha dado, quer dizer, quem era ele para que fosse prometido para a sua descendência continuar mantendo o reino de Israel. Amém? Porque ele viu o que aconteceu com o reino de Saul, né, que foi exterminado. E aqui, então, ele estava reconhecendo que quem era ele, né, a sua casa, para que ele tivesse uma promessa desta natureza para eventos futuros. Versículo 21. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a seu servo. Porquanto grandíssimo é o Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo,
e fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo esses grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a teus deuses. Veja, irmãos, que aqui ele reconhece essa grandeza do Senhor. Coisa que com o passar do tempo, o povo de Israel foi perdendo isso, né? Essa é uma promessa do Senhor que vai se cumprir de qualquer forma. Nós vemos então agora quantas situações têm ocorrido, né, com o povo de Israel. Justamente porque ao passar do tempo, eles foram se distanciando dessa promessa aqui. Porque eles eram um povo separado. Deveriam ter mantido essa condição, né, para que pudessem ter esse destaque. E ter o Senhor agindo por eles. Então nós vemos que muita coisa hoje, né, eles têm sofrido porque têm se apoiado nos seus próprios poderes, né? Tem um poder militar muito, muito bom, né, tem alianças, não é isso? E com isso tem enfrentado as batalhas. Então o que nós estamos vendo acontecer hoje é muito crença, né, no próprio poder que eles têm. Amém? Coisa que Davi não reconhecia. Davi reconhecia que todo o poder que ele tinha é porque o Senhor tinha dado. Amém? Todas as vitórias que ele tinha é porque o Senhor tinha concedido. Né? Porque o Senhor se fazia grande através do povo de Israel. Então era o nome do Senhor que era exaltado. E eles eram a nação que fazia com que isso acontecesse. Amém? Então veja a inversão das coisas, né? O perigo de que quando uma nação vai se destacando, ela começa a atribuir a ela mesma, ao seu modo de governar, as pessoas que estão na liderança, o seu exército, não é isso? Não é? O seu reconhecimento. Então, esse é um dos problemas que existe no mundo. E Davi queria evitar essa situação, né? Ele sempre reconhecia o Senhor. Então, ao longo dos anos, isso foi se perdendo, né? Esse entendimento da onde vinha o poder, as vitórias, a glória que eles tinham. Então, ele faz toda essa ação de graças, né? E termina lá no versículo 29. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Então, ou seja, ele queria que fosse mantido nessa promessa, que ele sempre pudesse estar debaixo dessa graça, para que a família dele, então, permanecesse na presença do Senhor e que essa promessa, então, se cumprisse. Então, isso é que ele pedia ao Senhor, né? Porque ele sabia que poderia posteriormente vir alguém, né, dentro da sua casa que não tivesse esse reconhecimento. Então, ele pede isso ao Senhor, que fosse mantida, então, essa promessa. A partir do capítulo 8, nós vamos ver aqui diversas vitórias de Davi, ou seja, aqui nós vemos, né, que falou que ele reinou, então, ao todo 40 anos, mas volta aqui um pouco, né, no tempo, falando aqui dessas vitórias que ele teve. Depois disso, feriu Davi, então, os filisteus e sujeitou, nós vemos que ele teve vitórias, né, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Então, ou seja, as grandes cidades dele foi tomando. Derrotou os moabitas. Versículo 3, também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi. Versículo 4, tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Então, veja que aqui ele foi ampliando não só o reino, mas também os despojos. E essa era uma das vantagens, né, de quem ia vencendo os povos inimigos, né? Ele ia se fortalecendo. Na vida espiritual também, a cada vitória que nós temos, o nosso despojo vai sendo o quê? As nossas experiências, né, e a nossa confiança no Senhor. Amém? Com certeza, a cada conquista que nós temos, vai aumentando a nossa fé, não é isso? Né? E a nossa força, a nossa experiência espiritual. Isso vai sendo o nosso despojo, não é isso? Hoje nós não lutamos mais contra a carne e o sangue, né, assim como Paulo fala, mas contra as forças do mal. Então, o nosso despojo vai sendo as experiências, aquilo que nós vamos adquirindo. E também, nós vamos adquirindo, né, espiritualmente falando,
E temos que tomar cuidado, porque o inimigo também quer tomar de volta. Por isso que nós temos, às vezes, algumas quedas, não é isso? Com a nossa fé, nós vamos aumentando nossos despojos, as nossas possessões, espiritualmente falando. E experiências com o Senhor. Mas também é muito fácil, num deslize, num descuido, o inimigo vem e tirar aquilo da gente. Por isso que a palavra de Deus vai falar, né, que tome cuidado, né, para que ninguém tome a tua coroa. Não é isso? Tudo que nós vamos agregando à nossa vida espiritual, nós vamos nos aproximando do Senhor, né, vamos aumentando nosso galardão. Agora, também, num descuido, o inimigo vem também e pode arrancar esse despojo de nós. Ou seja, a batalha não está definida ainda, né? Nós temos que continuar nesse processo. Então, espiritualmente falando, né, esse é o nosso despojo. Então, ou seja, nós temos que continuar batalhando para que continuemos, né, vencendo e elevando o nome do Senhor. Veja que a preocupação de Davi também, por que ele era um rei que tinha esse êxito e o Senhor era com ele? Porque ele zelava pelo nome do Senhor. Nós vemos que quando o povo, ele derrotou o povo filisteu, ele tomou ali aqueles ídolos, é um símbolo assim, o Deus de vocês não é nada, né, perante o Senhor. Da mesma forma que quando o povo de Israel era derrotado, os outros inimigos, né, os filisteus, se alegravam. Né, eles levaram lá as armas de Saul para o templo de Dagon. Aquilo é uma mostra assim, olha, aquele Saul que servia ao Senhor está aqui, ó, foi derrotado. O Deus deles não foi suficiente contra o nosso. Então Davi, ele pensava muito nisso, não era só a derrota dele. Não exaltava o nome do Senhor cada vez que ele era derrotado. Por isso que quando nós vemos Golias gritando lá, ele falou, quem que é circunciso aí que está ofendendo, né, o nome do Senhor, né, do seu exército? Então isso aqui irritou ele, né? Ou seja, era o zelo pelo nome do Senhor. Então essa é a importância, né, da nossa vitória, não só nós ganhamos, como nós exaltamos o nome do Senhor, né, porque nós vamos em nome dele nas nossas batalhas espirituais. Versículo 7, tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então veja que tudo isso, esses despojos eram materiais preciosos que futuramente também foram usados no templo de Jerusalém. Mandou o seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se por ele, né, ter pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido. Porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze. Ou seja, era inimigo deles, então ele estava aqui reconhecendo. Veja que trouxe mais presentes. Então veja que a preocupação de Davi em fazer a vontade do Senhor, né, lutando as guerras, né, para o Senhor, de recompensa ele estava recebendo tudo isso. Ou seja, ele não tinha tido aquele objetivo de conseguir, assim como aquele palácio que ele morava. Nós vemos que as vitórias dele, em nome do Senhor, em consequência, ele também era honrado. Ou seja, quando nós fazemos algo para o Senhor, nem em consequência nós também somos honrados. Às vezes nem é o desejo, né, em querer ter isso ou ter aquilo, mas o Senhor ele vai reconhecendo e vai abençoando. É isso que estava acontecendo com Davi. Versículo 13, ganhou Davi renome quando ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal, pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Então, ou seja, reconhecimento, né, total. E porque também ele colocava aqui essas guarnições? Porque ele ia vencendo nos lugares e ele ia fortalecendo aquilo, mantendo então a guarda. Espiritualmente, né, é como diz lá em Gálatas, né? Que depois de ter vencido tudo, ficar firmes, né? Que às vezes nós também descuidamos. A gente tem uma vitória, né? A gente comemora, né? Tudo mais, e baixa a guarda, às vezes esquece, não fortifica, né? Não fortalece aquela área, daqui a pouco vem o inimigo de novo. Davi tinha esse cuidado, né? Ele tomava aquela vitória e ia colocando guarnições, para poder evitar que houvesse aí um revés do inimigo. Termina o versículo, então, capítulo 8, com os oficiais de Davi. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel,
julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Então fazia justiça, ou seja, fazia aquilo que era o correto. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Então, aqui ele estabeleceu aqui toda a sua estrutura, né, de administração. Então, aqui, veja que ele menciona tudo, né, como um reino, né, um governo qualquer. Né? Então, ele tinha aqui poder militar, né, tinha o sacerdócio, porque ele confiava, né, as vitórias, enfim, ao Senhor, então ele tinha o seu sacerdócio aqui. Pessoas, né, para escrever, ou seja, se tudo aquilo que aconteceu está registrado, é porque havia pessoas que foram escrevendo e relatando todos aqueles acontecimentos. Né? Assim como em outros reinos, né? Porque existe muita coisa hoje na história, porque os reis, as pessoas que estavam no poder, se preocuparam em ir registrando os acontecimentos. Então, tinha esses registros. E também o comandante aqui da guarda real, ou seja, da sua guarda pessoal, também ele tinha uma pessoa responsável. Então, aqui termina, né, mostrando toda a estrutura, né, do reino de Davi. Amém? Então, na próxima aula, nós estaremos estudando a partir do capítulo 9. Que Deus abençoe a todos. Palavra com o pastor. Vamos colocar-nos em pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos encerrar esta aula de hoje, né? Aprendizado maravilhoso aí, a respeito da história de Israel, a respeito da história de Davi. Mas eu gostaria, antes de nós encerrarmos esta aula, nós estarmos orando pelo culto de amanhã. Amém? Nosso culto de amanhã, noite da bênção, onde nós queremos estar aqui orando com imposição de mãos, né, sobre todas as pessoas necessitadas. Né, se de repente você que está aqui conhece alguém necessitado, ou de repente alguém na tua casa, né, e às vezes até alguém que não pode chegar até aqui, traga uma peça de roupa, né, traga uma peça de roupa, traga um documento, enfim, e nós queremos estar orando e crendo naquilo que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Amém? O importante é isso, o importante é que nós fazemos porque nós cremos. E quando nós cremos, nós temos a convicção de que realmente Deus opera. Então vamos agradecer a Deus por esta aula e já, né, pedir também sobre o culto de amanhã. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, nós somos agradecidos, ó Deus, por este tempo juntos na Tua casa de oração, na Tua presença, aprendendo mais, ó Deus, da Tua palavra, recebendo, querido Deus, conhecimento, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente cada dia melhor Te servir. Muito obrigado, meu Deus, por esta noite, obrigado, meu Deus, por cada irmão, cada irmã que pôde se fazer presente aqui neste templo, obrigado pela vida do Teu filho, nosso querido irmão Jairo. Pai, nós encerramos a aula de hoje, mas clamamos a Ti pelo nosso culto de amanhã, Senhor. A nossa noite da bênção, a quarta-feira da bênção, onde nós, querido Deus, queremos estar aqui segundo a Tua graça, segundo a Tua bondade, Pai, estarmos orando pelas pessoas enfermas, orando pelas pessoas necessitadas, aqueles que estão passando por um problema, por uma dificuldade. Querido Deus, que todos quantos tiverem em seus corações o propósito de estarem aqui amanhã, que não haja barreiras, que não haja impedimentos, Senhor, mas que estas vidas possam chegar, e aqui neste lugar, Senhor, o Teu Espírito Santo possa fluir, meu Pai, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja solução de problemas, para que haja salvação, Senhor, para que haja um despertamento no meio do Teu povo. Grande e eterno Deus, muito obrigado, seja conosco, dê-nos uma noite de descanso e paz, um sono restaurador, e que amanhã, Senhor, o Senhor nos permite estarmos aqui novamente, em o nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos, uma boa noite, até amanhã e que a paz seja convosco.